Diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus, eu quero rogar ao Senhor que nessa manhã essa palavra seja, ó Deus, plantada em nosso coração, para que a gente entenda como o Espírito é aquele que produz o serviço na igreja. Então, ó Deus, fala conosco por intermédio dessa palavra que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em se tratando de introdução, eu preciso fazer brevemente alguns esclarecimentos. Primeiro esclarecimento em relação a esse assunto que nós vamos falar, e nós vamos entrar de maneira bem breve na questão dos dons do Espírito, é que, biblicamente falando, existe uma diferença entre o dom do Espírito e os dons do Espírito. Nós encontramos essas duas expressões no Novo Testamento. Às vezes nós encontramos a expressão o dom do Espírito no singular, e algumas vezes nós encontramos a expressão os dons do Espírito no plural. Quando a Bíblia se refere ao dom do Espírito, como por exemplo acontece lá em Atos capítulo 2, versículo 38, esse o dom do Espírito a que o texto faz referência é o próprio Espírito Santo. Então em Atos, quando diz que eles deveriam ser batizados e receber o dom do Espírito, não é dom de línguas não, é o próprio Espírito. Então, dom do Espírito é uma referência ao próprio Espírito. Agora, quando a Bíblia fala sobre os dons no plural, aí de fato ela está fazendo referência a certas capacitações que o Espírito ele dá a pessoas da igreja, para que através desses dons as pessoas possam servir a comunidade na qual elas estão inseridas. Então, para fazer uma observação aqui relevante. Segunda observação que eu preciso fazer é que existem duas visões sobre dons espirituais. A primeira visão nós chamamos de cessacionismo, que é uma concepção, uma visão de que o Espírito ele não concede mais dons aos homens, à igreja. Então, os dons, segundo a visão cessacionista, eles foram concedidos na igreja do Novo Testamento até o momento em que houve o fechamento do cânon. E a partir então do momento em que o cânon é fechado, no Espírito ele deixa de dar dons à igreja. É o chamado cessacionismo. Para mim, um dos maiores autores, escritores do século XX, e agora um pedaço também do século XXI, né? John MacArthur, pastor John MacArthur, ele é um cessacionista radical, daquele que acha que toda espécie de dom espiritual é invenção humana. Não concordo com ele, eu não sou um cessacionista, mas respeito, porque a questão do cessacionismo ou não é um pré-requisito para a salvação. A Bíblia não relaciona a salvação a você crer ou não nos dons espirituais. Mas nós temos, inclusive essa semana, quem eu estava... esqueci o nome do pastor agora, é muito conhecido, de vez em quando ele vai na Vinac. Ele é muito radical também, como é que é o nome dele? Ele é um cessacionista, esqueci o nome, se eu lembrar depois eu digo. E nós temos uma segunda visão, que é a chamada visão do continuismo, que é uma visão que compreende que o Espírito Santo, ele continua dando dons à igreja. Quer dizer que os dons espirituais, eles não foram cessados com a igreja do primeiro século. De fato, o Espírito, ele continua dando dons. Então, a segunda observação. A terceira observação que eu preciso fazer com vocês é sobre a minha posição em relação a isso. O que eu sou? Eu sou um continuista, dentro daquela percepção que alguns têm chamado de continuista cauteloso. Por quê? Primeiro, eu reconheço a contemporaneidade dos dons espirituais. Eu sou daqueles que acreditam
que os dons espirituais eles continuam sendo dados à igreja pelo Espírito. Mas eu reconheço apenas os dons descritos no Novo Testamento. Então o pessoal adora inventar dom que não tem na Bíblia. Dom de criatividade, dom de dança. Essas coisas, segundo o Novo Testamento, não são. Eu reconheço dons apenas aqueles que estão descritos no Novo Testamento. E além disso, por que eu sou ainda mais cauteloso? Porque eu acredito que alguns dons neotestamentários não são mais ordinariamente distribuídos à igreja, porque cumpriram um propósito específico dentro do Novo Testamento. Quando eu digo ordinariamente, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o dom de cura. O dom de cura, quando você olha para o Novo Testamento, não é o dom da eventualidade da cura. Quer dizer, eu vou orar por você, pode ser que você seja curado ou não. Esse não é o dom de cura. Quem tinha o dom de cura, tinha o poder para curar a pessoa que ele queria curar. Esse era o dom de cura. Na minha concepção, o dom, desta maneira, ela figurava no Novo Testamento para dar autoridade no testemunho daqueles homens que pregavam o Evangelho. Então, eu não vejo, entenda, de maneira ordinária, ou seja, algo comum. Você tem um dom de curar, irmão, estou com dor de cabeça. Tá, sai dor de cabeça, a pessoa é curada. Você tem doença de quê? Eu tenho um problema de vista. Deus abençoe, você está curado em nome de Jesus, eu não preciso mais usar óculos. Isso é a maneira ordinária, ou seja, Deus dá o dom e a pessoa usa da maneira como ela quiser, sobre quem ela quiser. Dessa maneira, ou seja, de maneira ordinária, que existem pessoas que são especialmente dotadas para usar esses dons dentro da comunidade cristã, eu acredito que esses dons são especialmente raros. Não quer dizer que eles não sejam dados, significa que eles são especialmente raros, tá certo? Então, por isso que eu me incluo dentro dessa característica que a gente chama de continuista cauteloso. Eu tenho muito cuidado nessa questão dos dons. E uma quarta e última observação é que, em se tratando de dons espirituais, nós precisamos evitar um certo tipo de extremismo. Que extremismo é esse? É a compreensão de que, primeiro, o crescimento da igreja, ela dependa com exclusividade dos dons espirituais. Então, se eu não criar na igreja uma estrutura eclesiástica, organizacional, que privilegie em absoluto os dons espirituais, a igreja não vai crescer. Isso não é verdade. O crescimento e desenvolvimento da igreja não depende com exclusividade da igreja abordar, trabalhar, tratar dos dons espirituais dentro da sua comunidade ou não. Por exemplo, a igreja de John MacArthur nos Estados Unidos é gigantesca. E ele nem acredita nos dons espirituais. Vocês estão compreendendo? Então, nós podemos sequer fazer uma abordagem determinada ou criar uma estrutura com base no uso dos dons da igreja e assim a igreja crescer, certo? Departamento de dons espirituais, departamento do dom de ensino, departamento do dom de fé, departamento do dom de línguas. Mesmo que você não tenha sequer nada próximo a esse tipo de organização, não quer dizer que a igreja vai deixar de crescer. Certo? Não quer dizer. Então, primeiro, a gente precisa evitar o extremismo dessa compreensão de que o crescimento da igreja dependa com exclusividade dos dons espirituais. Certo? Mas tem outro extremismo. Porque quando eu falo sobre dom, eu estou falando das minhas qualificações e capacitações individuais. Qual é a vantagem de eu falar sobre dom? Que eu estou falando da sua responsabilidade, daquilo que você recebeu de Deus para fazer, da sua atividade como pessoa, como crente. Quando eu deixo de falar das pessoas da sua responsabilidade, ou das suas responsabilidades como crentes dentro da igreja, eu acabo colocando toda a ênfase nas atividades coletivas. Então não existem mais responsabilidades individuais. Nós acabamos criando uma cultura dentro da igreja de que na igreja não existe responsabilidade individual, existe apenas responsabilidade coletiva.
E isso é um extremismo, porque a Bíblia tanto trata das responsabilidades da igreja como comunidade local, mas também trata das responsabilidades do indivíduo dentro da comunidade local. Então, eu não posso dar uma ênfase exagerada no indivíduo a ponto de esquecer a coletividade, e também não posso dar uma ênfase na coletividade a ponto de esquecer o indivíduo. As duas coisas são importantes, inclusive a individualidade precede a coletividade, porque a coletividade é feita de indivíduos. Então eu preciso descobrir o papel do indivíduo dentro da coletividade para que a coletividade de fato funcione como ela deva funcionar. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos de estruturas departamentais, de pessoas envolvidas em determinados ministérios, mas eu também preciso que as pessoas que não estão conectadas em absolutamente nenhuma dessas estruturas, elas de fato tenham participação na igreja. Ah, pastor, eu não tenho participação em departamento nenhum. Mas isso não quer dizer que você não precise e não deva servir a igreja. Isso é um engano e, em hipótese alguma, a Bíblia apresenta esse tipo de estrutura eclesiástica. Ela fala tanto da participação dos indivíduos quanto da participação da coletividade. Quando você olha para a estrutura eclesiástica do Novo Testamento, ela é extremamente simples. Nós não temos o único departamento, entre aspas, que a gente nem pode, não existe esse termo departamento no Novo Testamento, é a diaconia. Não é? A diaconia. A gente não vê departamento de ensino. As pessoas ensinavam? Com certeza. Departamento de música, a gente vê no Novo Testamento, não vê. As pessoas cantavam? Com certeza. Eu estou dizendo que a gente deve abandonar esse tipo de estrutura em hipótese alguma. Eu estou dizendo que a individualidade, ela precede a coletividade, porque o que constrói uma coletividade saudável e bíblica é o indivíduo fundamentado, formado segundo a Escritura, que entende e compreende o seu papel. Então eu precisava fazer essas 4 observações. Mas já que não é o nosso propósito adentrar sobre esse assunto de dons espirituais, que é muito complexo, eu estava até conversando aqui, quando que nós podemos dar um curso sobre dons na igreja, a gente vai ainda planejar essa questão, mas o que a gente pode compreender sobre esse assunto com base no que diz 1 Coríntios 12, 4 a 7. Esse é o nosso objetivo nessa manhã. Então, primeira coisa, nós podemos compreender 3 coisas. Primeira, é a importância dos cristãos na edificação da comunidade. Primeira ênfase que o apóstolo Paulo está dando para Corinto, que era uma igreja que é elogiada por Paulo pela grande quantidade de dons espirituais, principalmente dons miraculosos ou dons revelatórios, como alguns falam, né? O que tinha lá? Dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, né? Dom de discernimento de espíritos, dom de palavra de sabedoria. Então, Corinto, a igreja de Corinto, em se tratando da possessão desses dons, era top. Acho que todo mundo achava que tinha esses dons. E Paulo vai escrever essa epístola, dentre vários propósitos, um deles é para levar a igreja de Corinto à reflexão de que toda essa distribuição, essa profusão de dons espirituais que eles obtiveram do Espírito, não estão produzindo nem maturidade nem santidade. Está, pelo contrário, levando a igreja à imaturidade e à divisão. Por isso, Paulo escreve 1 Coríntios. A bagunça era generalizada. E que só o que eles tinham eram dons espirituais. Então, primeira razão, primeira compreensão que a gente precisa ter com base em 1 Coríntios 12, 4 a 7, é a importância dos cristãos na edificação da comunidade. Ao contrário do tipo de eclesiologia que a igreja em Corinto desenvolvia, como um tipo de competição espiritual, para isso os dons serviam na igreja de Corinto para saber quem era melhor, quem tinha os melhores dons. E na concepção de Corinto, quem tinha o melhor dom? É quem falava em línguas.
porque nem com o ser humano precisava falar, falava diretamente com Deus. E o que Paulo fala? Eu prefiro falar uma língua compreensível do que 1000 que ninguém entenda. É melhor algo que produza edificação, e você é edificado à medida que você compreende o que está sendo dito. Então, ao contrário dessa eclesiologia que Corinto desenvolveu, com base na exaltação daqueles dons que eles achavam mais importantes, o que Paulo está ensinando é que a igreja deve ser marcada pelo serviço colaborativo. Então, onde é que está a riqueza da igreja? Em utilizar aquilo que recebeu de uma maneira que a gente possa colaborar e contribuir com o crescimento da igreja. Ou seja, eu devo estar a serviço dos meus irmãos. O que eu sou? Eu sou um servo. Eu já falei isso aqui, vou citar novamente, né? Existe uma tradição dentro de algumas igrejas batistas mais tradicionais, de que na distribuição dos elementos durante a ceia, os irmãos, eles saem distribuindo os elementos, não é isso? O vinho e o pão, eles distribuem os elementos. Quando eles distribuem os elementos que chegam aqui na frente, o pastor pega as bandejas onde estão os elementos e ele oferece aos irmãos que distribuíram. Vocês sabem por que a gente faz isso? Porque na concepção bíblica, o pastor é aquele que é servo de todos, é o exemplo e o modelo de serviço. Então, o que Paulo está ensinando é que eu, como crente, eu estou a serviço dos meus irmãos. E o que é muito triste da gente identificar, muitas vezes, é que tem crente que está a serviço da instituição, mas não está a serviço das pessoas da instituição. A gente ama a instituição, mas a gente não ama as pessoas da instituição. A gente serve a instituição, mas não serve as pessoas da instituição. É como aquela frase que fala, né? A gente ama a floresta, mas não ama as árvores. A gente gosta do todo, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com as pessoas. Então, Efésios 4, 11 a 16, vai nos preparar e mostrar um caminho muito claro para o crescimento da igreja, que passa pela participação de cada crente no serviço. Essa é a rota traçada por Efésios capítulo 4, 11 a 16, e eu já preguei sobre isso aqui. Não foi uma, não duas, várias vezes eu já fiz referência de que o caminho da edificação da igreja passa obrigatoriamente pelo serviço de cada indivíduo, por menor que nós consideremos esse serviço. Então, antes de 1 Coríntios 12 ser um texto que trate sobre dons espirituais, é um texto que está tratando sobre como cada crente deve estar a serviço de outro crente. É isso que ele está falando. Como é que eu posso servir a vocês? Como eu posso ser um servo de Cristo? Reconhecendo ou não os meus dons espirituais. Como eu posso abençoar a vida de alguém sem sequer citar a palavra dom espiritual? Sem sequer manifestar racionalmente, conscientemente algum dom. Dom de exortação. A gente às vezes pode exortar alguém sem sequer saber que temos esse dom de exortação. Então, amados, o que nós descobrimos em 1 Coríntios 12, inclusive na nossa assembleia hoje, a gente vai criar a comissão para a eleição da diretoria, do conselho e dos departamentos para o próximo ano. Então, o que trata 1 Coríntios 12 não é sobre cargo e nem departamento. Se trata do crente que ama e quer servir aos seus irmãos, mesmo que ele não esteja necessariamente envolvido em qualquer atividade organizacional da igreja. A perspectiva bíblica é de que todos nós somos servos uns dos outros por causa de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Então, essa é a primeira observação, a primeira lição. A segunda observação tem tudo a ver com o que nós estamos estudando nessa série de mensagens, que é o Espírito. Porque a segunda lição de Paulo, em 1 Coríntios 12, é que o Espírito ele está ativo dentro da comunidade cristã.
Esse texto de 1 Coríntios também nos mostra que a comunidade cristã é um lugar onde o Espírito Santo ele ganha um especial destaque. A gente vê muito claramente a figura, a pessoa do Espírito Santo, vivo, ativo e extremamente produtivo dentro da igreja. E de que maneira a gente consegue perceber esse destaque? Primeiro, pela sua participação na salvação dos crentes. Como o Espírito ele está participando da comunidade cristã? Primeiro, regenerando e justificando o pecador, como nós estudamos domingo passado. Nós somos introduzidos dentro da comunidade cristã pelo Espírito Santo. É pelo Espírito que nós temos acesso à regeneração, que nós temos acesso à fé, que temos acesso à justiça, que temos acesso ao perdão, que temos acesso à nossa inclusão dentro da comunidade cristã. 1 Coríntios capítulo 12, você pode olhar um pouco mais abaixo, versículo 13. Diz o quê? Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então você veja que o Espírito é aquela pessoa da Trindade, que não apenas nos regenera, mas também nos introduz dentro da vida da igreja. Nós fazemos parte da igreja porque nós somos introduzidos no corpo de Cristo pelo Espírito, que inclusive aqui é chamado de batismo. Batismo aqui acontece a partir do momento em que o cristão ele é introduzido pelo Espírito dentro da vida da igreja. Então os crentes eles não são só salvos pelo Espírito, mas pelo Espírito nós somos incluídos no corpo de Cristo. Olha como isso é interessante. Então essa é a primeira maneira como o Espírito participa. E a segunda maneira como o Espírito participa da comunidade cristã é pela sua ação nos crentes que vivem nessa comunidade. Então, primeiro, ele nos introduz, nos faz viver na comunidade cristã. E segundo, é a maneira como ele nos leva a viver dentro dessa comunidade. O que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25? É uma exortação a que nós jamais abandonemos a congregação. Hebreus 10, 25. Não abandonem, não deixem de se congregar como é costume de alguns. Congregar aqui em Hebreus capítulo 10, 25, especialmente diz respeito também ao culto público, que muitos abdicam de maneira muito fácil. Abrem mão, qualquer besteirinha, qualquer probleminha, qualquer convitezinho. Não, culto tem todo domingo, depois eu assisto de casa. A exortação de Hebreus 10, 25, é uma exortação a não abandonarmos a vida congregacional. O que diz 1 João capítulo 1, versículo 7? Você veja, quem anda na luz tem comunhão com a igreja. Então, em 1 João 1, 7, o desejo de andar na luz conduz o crente à vida da comunidade. Então, quando a gente quer andar com Cristo, o que a gente procura? A comunidade cristã, a igreja. A gente procura andar com os crentes. A gente não quer se ausentar. A gente não quer ser domingueiro, não. A gente não quer ser católico evangélico. A gente quer ser crente, quer estar com o povo de Deus, quer estar orando, aprendendo Bíblia, né? Aprendendo, conhecendo a Cristo dentro da comunidade cristã. Ao passo, 1 João 1,7 diz que aquele que anda em trevas, o que ele faz? Ele foge da comunhão. Ele não quer ter contato com as pessoas. Ele não quer ser incomodado. Ele quer viver a vida dele de pecado nas trevas. Por isso ele foge da luz. É uma característica. Então, o Espírito santifica o crente e a comunidade. Então, veja só, queridos, como isso é importante, porque a comunidade, dentro dessa perspectiva da ação do Espírito, ela não é só importante, ela é essencial para o desenvolvimento da nossa salvação. Ou como dizem outros textos, da nossa santificação, que a gente deve ver na nossa próxima pregação sobre o Espírito, aquele que santifica. Então, a vida da comunidade deveria ser, presta atenção, porque essas palavras são importantes. Eu estou escolhendo as minhas palavras.
a vida da comunidade cristã deveria ser para nós santificadora. Se a vida da comunidade não está me santificando, existe algum problema, ou em mim, ou na comunidade, ou nos dois. Mas a vivência dentro da comunidade era para nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Se isso não acontece, meu irmão, minha irmã, algum problema existe, porque a comunidade é o espaço aonde os crentes estão dentro desse processo santificador produzido pelo Espírito. Então, se eu venho para a igreja e eu não me sinto estimulado, exortado, admoestado, repreendido, constrangido a me santificar, existe algum problema. Se eu venho para a igreja, eu ouço o sermão, ouço palavra, e eu continuo com o mesmo comportamento ímpio, tem algum problema aí. Ou o problema está no crente, ou o problema está na comunidade, ou talvez esteja nos dois. Mas a comunidade cristã é o espaço aonde deveria haver santificação. Nós encontramos, amados, quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos várias exortações e admoestações, mandamentos, orientações, pedidos, que só fazem sentido dentro da comunidade cristã. Eu não entendo como alguém se declara, como é que diz, né, pós-evangélico, aquela expressão de que ninguém não vai mais para a igreja, como é que é o nome? Oi? Desigrejado, desviado, para mim é a mesma coisa. Desviado, desigrejado, para mim é a mesma coisa. Mas perceba que quando você olha para o Novo Testamento, primeiro, me diga uma carta do Novo Testamento que não foi escrita num contexto de igreja. Uma. As mais pessoais, por exemplo, a Tito, ela fala de igreja. Timóteo fala sobre igreja. Então, o Novo Testamento ele foi escrito todo dentro de um contexto eclesiástico. Mesmo você tendo uma igreja complicada como a igreja de Corinto, ainda é chamada de igreja. Então, amados, o que eu estou dizendo é que quando nós olhamos para o Novo Testamento, muitas, não são poucas não, são muitas exortações que a gente só consegue compreender se você pensar naquilo como uma igreja. Dou um exemplo. 1 Tessalonicenses 5,14, o que diz? Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. A gente só consegue entender o significado desse texto se pensar nisso como igreja. Então, diante disso, nós temos dois grandes problemas. Primeiro, é comunhão sem Bíblia. Isso é um grave problema. Quando a gente decide experimentar comunhão, uma vida de comunidade sem centralidade na Escritura. Mas outro problema também é Bíblia sem comunhão. Quando a gente quer ficar desenvolvendo um tipo de espiritualidade caseira, isolada, sem pensar na comunidade. Essas duas visões são extremamente problemáticas e não são bíblicas. Comunhão sem Bíblia e Bíblia sem comunhão. Não existe isso. E terceira e última lição que a gente aprende aí com Paulo nesse texto 1 Coríntios 12, que para mim talvez seja uma das mais importantes dentro da estrutura de 1 Coríntios, é a diversidade e a unidade. Primeiro, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, nós constatamos uma diversidade dentro da comunidade cristã. Agora perceba o seguinte, existe um tipo de diversidade que é naturalmente produzida quando nós juntamos pessoas diferentes. Então, a diversidade, a diferenciação, uma reunião multifacetada de pessoas,
ela não acontece apenas no espaço eclesiástico. Em qualquer espaço onde você tenha mais de uma pessoa, você aí já tem diversidade. É natural. A diversidade é algo natural. Ela não precisa ser provocada, ela existe naturalmente. Numa sala de aula, numa sala de trabalho, numa competição de futebol, em qualquer espaço, numa parada de ônibus, dentro de um Uber, existe o espaço de diversidade. Então, a diversidade em si, ela é natural de qualquer tipo de coletividade. Ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes, a verdade é essa. Mas este texto, é isso que é interessante, ele fala de uma diversidade produzida pelo Espírito Santo de maneira proposital. É interessante. Quer dizer, além da diversidade que é naturalmente produzida por pessoas diferentes, como eu e como vocês, além dessa diversidade, nós ainda encontramos, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, um pouquinho mais abaixo, de que o Espírito distribui dons individualmente. Ele não leva em consideração a comunidade nesse momento. Ele distribui esses dons de maneira individual e ele faz isso segundo a sua própria vontade. Ele distribui os dons conforme ele quer. Então, dentro da comunidade cristã, existe sim uma diversidade que é propositalmente produzida pelo Espírito. Qual é a grande questão? É que essa diversidade, pelo fato de ser produzida pelo Espírito, ela não deveria ser um problema, na verdade, ela deveria ser uma bênção. A grande questão aqui que envolve é que muitas vezes nós olhamos a diversidade produzida pelo Espírito como um problema para a igreja. A diversidade produzida pelo Espírito, quando Ele concede dons especiais a cada um de nós, deveria ser visto pela igreja como algo maravilhoso, como uma bênção. E nós recebemos muitas vezes como um problema. É mais fácil você colocar em ordem uma igreja ou um exército? Não é? Você pega todo mundo com a mesma roupa, o nome minimamente reduzido àquele nome de guerra, não é isso? Todos com a mesma cor, fazendo os mesmos gestos. É mais fácil comandar uma tropa dessa do que você tentar comandar uma igreja. Mas, irmãos, nós não somos uma tropa de soldados, nós somos uma igreja. E a diversidade que o Espírito produz em nós, através de nós, deveria ser visto por todos nós como uma bênção, como uma celebração. Então, primeiro, esse texto nos leva a constatar a diversidade não apenas natural, mas aquela diversidade produzida pelo Espírito. Segundo, nós também vemos nesse texto a construção da unidade. Essa diversidade, que ela é tanto natural pelo fato de sermos pessoas diferentes, quanto aquela diversidade que é promovida pelo Espírito, ela não pode ser um ensejo para divisões, dissensões, partidarismos. Porque a divisão não surge da diversidade. Diversidade não produz divisão. Diversidade não produz dissensão nem partidarismo. O que produz divisão, dissensão e partidarismo é orgulho. Não é o fato de eu ser diferente de você, é o fato de eu me achar melhor do que você. Não é achar que eu não precise de você, é eu ter a certeza de que você precisa de mim. Então, nesse sentido, divisão não surge como consequência de nós sermos pessoas diferentes e agora, para minimizarmos
essas diferenciações naturais e produzidas pelo Espírito, nós então devemos agora fazer o quê? Reduzirmos aquilo que potencialmente possa representar qualquer tipo de diferenciação. Vamos todos falar a mesma língua, gostar das mesmas coisas, agir da mesma maneira. O que Jesus ele pede em João capítulo 17, versículo 22? João ora ao Pai pedindo que os seus discípulos sejam um. Quer dizer, se Jesus, que era Jesus, estava orando pedindo isso, é porque o negócio deve ser mais complicado do que a gente imagina. Concorda comigo? Se por um lado o Espírito, ao distribuir dons, dá um novo significado à nossa diversidade natural, por outro, nós somos exortados a nos esforçar para manter a unidade. Efésios capítulo 4, versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito, ele, além de nos colocar dentro de um corpo que naturalmente possui diferenças, além dele produzir essa diversidade natural por intermédio dos nossos dons, ele nos exorta e diz que nós devemos trabalhar para manter a nossa unidade. Aonde há divisão, há orgulho, há vaidade. O que nós devemos fazer? Usar, aprender, desenvolver habilidades de usar a nossa diversidade ao nosso favor. Quero concluir fazendo aqui 3 aplicações, além daquelas que nós já estudamos nesse tempo. Primeiro, como igreja, nós sempre devemos lembrar que nós somos o conjunto de nossos dons e habilidades. Entendam bem o que eu disse, nós somos o conjunto. Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Inclusive, existe um pensamento muito equivocado de que um crente sozinho é uma igreja. Ah, eu sou a igreja do Senhor. Não, você não é a igreja. Não existe nenhum texto da Escritura que diz que um crente sozinho é uma igreja. Nós, coletividade, somos a igreja do Senhor. E se queremos descobrir quem somos como igreja e o que nós podemos fazer, a primeira coisa é procurar servir uns aos outros. Primeira coisa, se colocar à disposição dos outros. E esse serviço, ele precisa partir da informalidade. Quando eu digo informalidade, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, esse serviço, ele é anterior e está além das questões institucionais. Primeira coisa, ele não está relacionado a departamento, a ministério, a isso, aquilo. Ele está primeiro ligado à informalidade. Ele não está ligado a questões institucionais denominacionais. Ele está ligado a questões informais. É aí que a gente começa. A gente começa como servindo porque a gente quer servir, procurando se encaixar naquilo que a gente gosta, procurando conhecer a necessidade da igreja, procurando conhecer a necessidade das pessoas. Então, primeiro, nós queremos entender o que Deus quer para nós, não é para mim. A Igreja Batista do Natal não é conjunto das habilidades do pastor. A Igreja Batista do Natal é o conjunto da habilidade dos seus membros. Nós vamos até onde os irmãos puderem ir. Segundo, nós precisamos valorizar as nossas diferenças para realçar a ação graciosa de Deus através da nossa individualidade. Então vamos reconhecer que nós somos pessoas diferentes. Mas nós não vamos reconhecer isso como uma mera formalidade. Nós precisamos reconhecer essa diferença e louvar a Deus, porque isso é uma ação graciosa do Senhor para cada um de nós. Olha como Deus ele colocou tantas pessoas diferentes dentro da minha vida.
Isso é uma riqueza. Você imagina comigo, você vai conhecer um lugar novo. Tem sempre aquela experiência primeira, né? Dentro da psicologia se estuda isso, aquela primeira experiência que ela é irrepetível, quando você vê um lugar pela primeira vez, aquele sentimento que você teve, você nunca mais vai ter em relação àquela experiência, ela é única, ela é fundante. Quando você chega num lugar, olha, nós vamos levar você assim no lugar mais belo do mundo. Quando você chega lá, é um pasto tomado por grama completamente verde. Você vai olhar uma certa beleza naquilo? Tem. Tudo bem verdinho. Agora você imagina, você vai nesse mesmo lugar e ao invés de só grama, tem todo tipo de árvore frutífera. Tem todo tipo de flor. Tem animais silvestres, pássaros, roedores. Tem aves voando pelo céu, nuvens brancas no céu azul. Você tem todos uns elementos que vão criar uma cena muito mais maravilhosa para o seu próprio deleite. A gente precisa ver a igreja dessa maneira. Igreja não é pasto, não é relva. Igreja é um lugar onde a gente tem flor, a gente tem animais, tem nuvens, tem floresta, tem árvore frutífera, árvore florida. Tudo isso é igreja. Infelizmente, o nosso desejo pelo controle, pelo equilíbrio, né, por manter as coisas uniformizadas, nós acabamos e não percebemos a riqueza que é a igreja do Senhor. Então, Deus, Ele quer usar você segundo as características que tornam você uma pessoa única. Você é um instrumento de Deus por ser você quem você é e porque você recebeu algo especial de Deus para ministrar a vida das outras pessoas. Quais são os nossos desafios? Separei 3 aqui, poderiam ser muito mais. Lembrei de 3. Primeiro, nós precisamos vencer o tradicionalismo paralisante. Eu não estou falando de tradição. Como eu disse, eu estou escolhendo as minhas palavras. Tradição é uma coisa muito boa. O tradicionalismo, ele paralisa, ele engessa a igreja. Que nós precisamos evitar o exagerado apego a estruturas que não mais abençoam as pessoas da comunidade. Vencer o tradicionalismo. Segundo, vencer o comodismo e a desculpa. Vencer o comodismo. A gente está muito acomodado. Enquanto tiver um ou outro fazendo o que era para a gente fazer, a gente não faz. Então, quando eu reconheço que eu sou uma pessoa única, que recebi dons e habilidades especiais de Deus para a minha comunidade cristã, isso deveria me tirar do comodismo. Não, peraí, se eu não fizer, ninguém mais faz. Deus me deu isso para eu fazer. Eu sei das minhas capacidades e habilidades. Eu não estou preparado ainda. Vamos nos preparar para que você possa servir ao Senhor. E todo tipo de desculpa. Eu entendo, queridos, que dentro do reino tem várias demandas e várias questões de pessoas diferentes. E eu não posso falar ponto a ponto e tratar da desculpa de cada um, da razão de cada um não poder, não estar disposto, não estar disponível. Eu não posso, quem pode é você e o Espírito Santo. De dizer, Deus, será que realmente isso é um empecilho ou é uma desculpa? Será que isso não é algo que eu estou colocando justamente como uma barreira que me impeça de ser visto pela comunidade como alguém que precisa servir? Não. Eu vou falar agora aqui algo que não adianta chamar fulano porque ele não vai. Dentro de uma comunidade cristã, meus irmãos. Não adianta contar com fulano, a gente não conta. Querido, isso é coisa para a gente se arrepender, pedir perdão. E terceiro e último, vencer o orgulho e a vontade de ser reconhecido.
Igreja é assim, meus irmãos, a gente luta, trabalha, faz um bocado de coisa e as pessoas nem sempre falam. Seria bom que a gente pudesse reconhecer as pessoas que têm valor dentro da comunidade, seria ótimo. Como a Bíblia diz, você dá honra a quem merece honra. A pessoa trabalhou, se esforçou, ela merece ser honrada. Mas eu posso garantir que sempre vai ser assim? Não posso. Então a gente vai executar o nosso serviço dentro da comunidade apenas com base no fato de sermos ou não reconhecidos? Não podemos, queridos. Nós fazemos porque o Senhor nos deu habilidades para que nós pudéssemos fazer em favor das pessoas. Então nós precisamos vencer o nosso orgulho, a nossa prepotência. Se Deus não me usar, não tem problema. Para quem usou uma jumenta, é muito fácil levantar um servidor. É muito fácil. Mas quando eu, por meio do meu orgulho e do meu distanciamento, a gente deixa de servir, deixa de se envolver na comunidade, abdica da nossa humildade, nós acabamos, queridos, comprometendo a edificação de toda a igreja. Porque o Espírito, ele nos concedeu dons e habilidades para que fossem usados dentro da igreja do Senhor. Queridos, o último lugar do mundo, antes de 7 de novembro de 1992, o último lugar onde eu queria estar era aqui. Eu não nasci com habilidades de falar em público. Não nasci com essa. Para mim, estar aqui é uma gigantesca responsabilidade. É melhor estar aonde os irmãos estão. Acreditem em mim. Mas Deus me deu uma capacidade. Eu não pedi, não chorei, não fiz questão. Eu estava fazendo seminário, decidi largar o seminário para tentar outra coisa na minha vida. Deu errado, voltei a fazer o seminário. Então eu fui de maneira relutante. Porque realmente era algo que Cristo queria. O que eu preciso fazer? Vencer o orgulho. Não é porque você é precioso e especial, é porque você é servo, você foi feito escravo, você foi comprado para servir. Você está reconhecendo a sua identidade como servo de Cristo. Então, primeiro, precisamos reconhecer que, como igreja, nós somos o conjunto de nossos dons e habilidades. Segundo, precisamos valorizar as nossas diferenças para realçar a ação graciosa de Deus através da nossa individualidade. E terceiro e último, nós temos aí desafios diante de nós, como tradicionalismo, comodismo e orgulho, que nós precisamos vencer. Amém, querido? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.